É comum de pensarmos que casos de mídias perdidas eles continuam para sempre perdidas, mas isso definitivamente não é verdade. Existem alguns casos em que uma mobilização na comunidade surgiu e deu sim alguma coisa, e a mídia perdida foi finalmente encontrada. Então, no vídeo de hoje, vamos ver alguns casos de mídias perdidas que elas foram finalmente encontradas. Em 10 de fevereiro de 1976, um dos episódios mais controversos de Vila Sésamo até hoje foi ao ar pela primeira e única vez. O episódio 847, chamado de A Bruxa Malvada do Oeste, estrelando Margaret Hamilton, que reprisava seu papel de bruxa má do filme O Mágico de Oz, de 1939. Faz tempo isso aí, hein? A trama central do episódio envolve a bruxa perdendo a sua vassoura mágica enquanto passava então pela Vila Sésamo, e tendo então aí, graças a isso, altas confusões com toda a turminha. O problema é que a produtora que fazia então Vila Sésamo recebeu uma enxurrada de reclamações dos pais, pois os seus filhos que viam o tal episódio 847 estavam traumatizados então por causa da bruxa. Foram realizados mais algumas audiências testes, com as crianças dessa vez ao lado dos pais, mas elas agora pareciam fascinadas com a bruxa que era pintada de verde, né? Isso a gente deve lembrar que naquela época, grande parte das famílias, elas tinham televisões em preto e branco, então quando elas viam a bruxa pela primeira vez pintada de verde, elas ficavam fascinadas e não sentiam medo. Devido a isso, um departamento que protegia as crianças de programas impróprios decidiu que esse episódio não era adequado a ser transmitido e ele foi vetado. Margaret Hamilton chegou a aparecer novamente como a bruxa em mais alguns programas de TV daquela época, apenas para tranquilizar as crianças para avisar que a bruxa não existe de verdade, e sim era uma atriz vestida. Mas isso não adiantou, o episódio nunca mais foi reprisado, nunca foi lançado em compilações e existiam algumas lendas urbanas que afirmavam que o episódio, as fitas do episódio, elas foram destruídas e estavam perdidas para sempre. Mas, em fevereiro de 2019, foi anunciado que mais de 4.500 episódios de Vila Sésamo, ao longo das suas 49 temporadas, elas seriam arquivadas na Biblioteca do Congresso e o episódio 847 estava entre esses episódios. Mas ele só poderia ser visualizado se vocês fossem lá na Biblioteca do Congresso. Então, em novembro de 2019, em comemoração aos 50 anos do seriado, ele foi exibido publicamente no Museu da Imagem em Movimento. E era uma questão de tempo então para ele ser finalmente liberado ao público. E isso realmente aconteceu agora em junho de 2022, quando um anônimo vazou o episódio completo na internet. Então agora ele está disponível para visualização. O episódio 847 ficou muito tempo conhecido como o Santo Graal das mídias perdidas. No dia 28 de outubro de 2000, ia ao ar na Nickelodeon um filme original com a temática da época, o Halloween. Cry Baby Lane era sobre dois irmãos adolescentes que faziam uma sessão espírita em um cemitério na tentativa fracassada de conquistar duas garotas. Sem querer, eles acabam liberando a alma de um gêmeo siamês que era do mal. Tudo que ele tocava virava mal. A cidade inteira se torna do mal e um dos irmãos então que fizeram o tal ritual, ele acabou sendo possuído e faz o outro então viajar até um lugar chamado Cry Baby Lane, onde ele acaba terminando então cortando a raiz de todo esse mal. Após a sua estreia, Cry Baby Lane nunca mais foi lançado em qualquer forma de mídia doméstica, ou então foi reexibido e nunca foi lançado fora dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E não seria exibido novamente então por mais de uma década. Isso porque o filme assustou muito as criancinhas, e os pais reclamaram tanto que a Nickelodeon não quis mais passar essa dor de cabeça e vetou completamente qualquer tipo de reexibição que o episódio poderia ter. Algumas lendas urbanas contavam que a Nickelodeon simplesmente negava a existência do filme, alegando que a sua exibição fora algo acidental. Mas o filme levantou discussões em fóruns, pois as pessoas juravam ter visto esse tal filme, indo contra as alegações da Nick. Então chegamos a 2011.
pois nesse ano um usuário do Reddit contou que tinha uma gravação em VHS da exibição original do filme e postou, então atraindo centenas de visualizações para o seu post. Toda essa repercussão fez com que a Nick finalmente decidisse então pela sua reexibição e no Halloween de 2011, usando como divulgação a frase, de que o filme estava banido da TV de tão assustador que ele era. Além de que o filme foi exibido mais algumas vezes e ele tá aí na internet, é só vocês procurarem e ver. Em meados de 2012, um usuário chamado Commander Santa, do fórum The Flood, ele descreveu um desenho que ele tinha assistido então quando era criança e nunca mais encontrou nada a respeito desde então. De acordo com Commander Santa, o desenho era sobre um menino que era sequestrado por um Homem do Relógio. O menino então era levado por uma série de aventuras pelo Homem Relógio e era trazido de volta para sua cama antes do amanhecer. Muita gente achou que isso era apenas uma tentativa fracassada de criar uma creepypasta. Mas foi encontrado então um relato semelhante de outro usuário no início dos anos 2000. Uma busca começou a ser feita, isso porque existiam algumas obras que realmente eram parecidas então com ambos os relatos. Mas essa busca durou até dezembro de 2017, quando o usuário da Lost Media Wiki encontrou no YouTube alguns curtas animados antigos da Nickelodeon. Um desses curtas era About Dressy Sally, uma animação tcheca que passou no bloco Pinwheel durante a década de 1980, apesar de ele ter sido feito então no seu país de origem no ano de 1976. O usuário Commander Santa confirmou posteriormente que essa era realmente a animação que ele viu quando era criança. Então o mistério foi finalmente resolvido. Um ano depois foi encontrada até mesmo a dublagem em inglês original do curta, e hoje em dia ele está disponível online em ambas as suas versões. Durante os anos 1990, a rede de fast food Subway costumava autorizar as suas franquias a elas fazerem então seus próprios comerciais para serem exibidos nas TVs locais então dos Estados Unidos. Porém, as franqueadas elas não tinham tanta grana assim para produzir algo bacana, então surgiam algumas coisas bem engraçadas e esse rumor desses comerciais, não querendo desmerecer o comercial dos caras, até porque eles são bem mais produzidos do que os vídeos desse canal aqui, mas a graça do comercial era realmente essa, a falta de dinheiro para produzir eles tornavam-os memoráveis. Isso porque tudo era feito com atores amadores, cenários de papelão e por pessoas quase que anônimas. E isso fez com que muitas dessas obras acabaram ficando na obscuridade. Em 2019, o artista Julius von Brunk postou um mini documentário falando sobre o tal comercial perdido do Subway. Julius fez uma recriação do tal comercial em Lego, criando uma animação stop motion, e ele alegava então ter visto esse comercial quando ele morava na Pensilvânia. O problema é que era um comercial e nós sabemos que comerciais são mídias que geralmente elas se perdem, tá? E porque nunca tem uma preocupação muito grande de manter preservado esse tipo de material. Até porque eles são voláteis e acabam ficando ultrapassados muito rapidamente. Julius postou seu documentário no Reddit, onde algumas pessoas alegaram ter visto esse comercial, mas em outros lugares dos Estados Unidos, e até mesmo com outras redes de fast food. Ou seja, provavelmente esse comercial era feito então por uma agência bem pequena, e ele era licenciado então para várias redes de fast food. O documentário de Julius viralizou no Reddit, onde muitos usuários acabaram se lembrando dele, porque ele era uma piada recorrente então em grupos de amigos durante a adolescência devido à sua baixa qualidade técnica. Em 28 de janeiro de 2021, um usuário do Instagram, Video_Savant, upou o vídeo do comercial na sua conta, comentando que ele pegou a fita de um cara na Pensilvânia. E foi só em abril de 2021 que Julius confirmou que sim, esse era o comercial do Subway que ele tanto procurava. Bom, esse foi o vídeo de hoje, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema diferente, eu vi poucos vídeos assim na internet, onde finalmente encontro algumas mídias perdidas. Então, caso vocês tenham alguma mídia perdida favorita e que vocês queiram que seja encontrada, nunca percam as esperanças, tá? Porque pode acontecer delas serem finalmente encontradas então um dia. Lembre-se que a esperança é a última que morre, tá? Então fiquem torcendo, procurem, e se vocês acharem, guardem, tá? Porque é bem possível dela se perder de novo. Então, bom, se vocês gostaram do vídeo de hoje, vocês querem mais vídeos assim, peço por favor que vocês se inscrevam aqui embaixo no canal, deixem o seu like, o seu comentário.
E caso vocês queiram, mostrem para mais pessoas esses vídeos. Que claro, vai rolar mais vídeos aí mais pra frente, eu espero. E deem sugestões de vídeo, tá? Eu sempre anoto as sugestões de vocês. Caso vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, no Instagram na verdade. O meu Instagram tem o mesmo nome do canal, então é só procurarem pelo meu nome. Vocês vão me achar. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem também, mandem uma mensagem que possivelmente eu vou responder se vocês não tirarem cara de maluco. E é isso aí, gente. Esse aqui é o vídeo de hoje. Então, adeus!